No romance O Grande Divórcio, C.S. Lewis identifica sua teoria sobre o assunto do livre-arbítrio e onisciência de Deus. Parece que ele segue a crença de Boécio, de que Deus não habita no passado ou no futuro, mas apenas no presente. Ele é, de certa forma, atemporal. A presença eterna de Deus permite que a humanidade tenha livre-arbítrio. Lewis reconhece em seu prefácio que a vida para a humanidade não é um caminho reto e estreito. Ele aponta que não estamos vivendo em um mundo em que todas as estradas são raios de círculo e em que todas, se seguidas o suficiente, se aproximarão gradualmente e finalmente se encontrarão no centro. Na verdade, vivemos em um mundo em que cada estrada, após alguns quilômetros, se bifurca em duas, e cada uma delas em duas de novo. E em cada bifurcação você deve tomar uma decisão. Partindo da noção igualmente, mas de forma diferente e irônica de Blake de um casamento entre o céu e o inferno, Lewis usa o termo divórcio em seu título para mostrar que, para ele, nenhuma reconciliação é possível entre os opostos mais fundamentais com os quais nós, humanos, somos confrontados, e que ele representa em sua forma última como céu e inferno. Em vez de discorrer sobre essas ideias de termos abstratos, ele as imagina como lugares, como o imaginário comum tende a fazer. No início da história, o narrador encontra-se em uma triste e monótona cidade cinzenta, sem saber exatamente por que está ali ou por que está na fila de um terminal de ônibus. Suas razões podem ser superficiais, como o desejo de contato humano, mas isso pode ser Deus criando em si uma necessidade de algo que ninguém além dele pode fornecer. Essa necessidade pode levar o narrador e, em geral, a humanidade a procurar Deus para preencher o vazio que cada um sente. O narrador segue seu instinto e aguarda a entrada no ônibus. Ao chegar a um novo local após sair do ônibus, as personagens do ônibus vão de um ambiente sombrio e cinzento para um lugar de manhã, ensolarado e uma terra muito sólida. No entanto, eles percebem que são apenas fantasmas transparentes, enquanto as pessoas que se aproximam são radiantes e habitam esse país iluminado. A escolha que o narrador enfrenta é se ele quer ser um com Deus ou perecer sem o divino. O tempo todo ele está hesitante em relação a qual caminho tomar em sua jornada, pois Deus não força a vontade das pessoas, mas as cerca com suas influências positivas, como a luminosidade e a solidez do novo mundo. Após essa confusão, a jornada do narrador pela terra sólida se torna mais otimista com a aparição do espírito glorioso de George MacDonald. MacDonald, como guia do narrador, o acompanhará através de diferentes questões relacionadas à escolha que eles encontram nas proximidades do céu. MacDonald explica que, se os fantasmas decidirem permanecer na Cidade Cinza, ela teria sido inferno o tempo todo e não um purgatório. Da mesma forma, se os fantasmas escolherem permanecer naquele lugar iluminado, que é chamado de Vale da Sombra da Vida, será um céu para eles, embora não seja o céu profundo. Alguns dos fantasmas que vieram no ônibus abraçarão o caminho para a vida eterna, mas a maioria retornará ao ônibus e afundará desespero. Lewis deixa claro que a livre vontade da humanidade é uma realidade e que cada pessoa pode escolher o inferno em vez do céu. O narrador aborda imediatamente a livre escolha em ação, o que leva os fantasmas a escolher o contrário deste lugar. Os fantasmas que ele encontrou anteriormente se afastaram da terra sólida. MacDonald apresenta a ideia de que as almas perdidas escolhem manter algo ou preferem algo diferente da realidade do céu, enfatizando assim o pensamento de que o princípio único do inferno é o orgulho. Eles não querem se desfazer do que consideram sua liberdade. No entanto, Deus é bondoso e confiável, sempre buscando o crescimento espiritual da humanidade. Mesmo que seus atos sejam claramente ignorados, Deus mantém respeito pela liberdade da humanidade de tomar suas próprias decisões. Não demora muito para que MacDonald e o narrador testemunhem mais eventos de livre-arbítrio, a maioria das quais termina negativamente. MacDonald explica que no céu o tempo não flui como na Terra. Todos os momentos que foram ou serão estão presentes no momento da descida de Deus. Neste caso, Lewis pode estar se referindo à passagem bíblica encontrada em Hebreus, que não responde a nenhuma pergunta, mas oferece infinitas possibilidades. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e sempre. A humanidade não pode se conformar com este estado de ser em seu próprio corpo mortal, mas sempre tem a matéria da escolha à frente deles.
Em um sentido, qualquer pessoa pode escolher uma eternidade de morte e viver, mas em outro sentido, os seres humanos não podem olhar para a sua eternidade para determinar o resultado final de suas escolhas. No final do livro, o cenário muda e o narrador está observando uma cena incomum. Diante dele está uma mesa com figuras semelhantes a peças de xadrez se movendo sobre ela. Alguns gigantes observam silenciosamente as figuras. MacDonald informa ao narrador que as figuras são representações simbólicas de cada ser gigantesco, e as figuras se movem e agem conforme se veem e conforme os outros veem suas ações. A mesa é o tempo, falando simbolicamente, e os grandes seres são as almas imortais dessas figuras. O protagonista agora duvida da veracidade das escolhas que viu até agora. Os humanos escolhem suas ações por livre vontade ou são apenas peões a serem movidos em um tabuleiro de xadrez por uma força invisível? O narrador precisa aceitar que Deus está fora do tempo, infinito. Assim como nada sobrevive a Deus, nada escapa dele para o passado. A concepção posterior do atemporal, como um presente eterno, foi alcançada. Além disso, se Deus está além do tempo ordinário, o futuro estará para ele no agora. Ele pode ver a humanidade realizando seus atos, mas não em um ontem ou em um amanhã. Deus observa a ação apenas no momento presente. Claro, as escolhas que as figuras fazem naquele momento presente podem ser recriações de escolhas que elas fizeram no passado, ou, como o MacDonald aponta ao narrador, os movimentos podem ser antecipações de uma escolha a ser feita no final de todas as coisas. Aí reside a complexidade do livre-arbítrio e da presciência. Deus está em um estado de eternidade sempre presente. Deus vê tudo o que aconteceu em um tempo passado e que acontecerá em um tempo futuro como se estivesse no momento presente. O conhecimento prévio de Deus é um conhecimento constante, sempre no presente. No entanto, a humanidade vê ações e eventos em um presente temporal, ou restrito pelo tempo, e, consequentemente, Deus vê os mesmos processos todos em seu, entre aspas, presente eterno. Deus vê, pela sua compreensão, uma ação presente que se completará em um período de tempo futuro, mas Deus não permite que seu conhecimento prévio interfira na natureza humana ou individualidade. Da mesma forma, MacDonald reitera o ponto de vista de Boécio. O mistério da individualidade e a consequente relação são tão profundos quanto os começos da humanidade, e as questões que então surgem só podem ser resolvidas por aquele que, pelo menos na prática, resolveu as santas necessidades resultantes de sua origem. Somente em Deus o homem pode encontrar o homem. Somente nele as linhas convergentes da existência se tocam e não se cruzam. Lewis utiliza a ideia de um presente eterno como uma solução plausível para o livre-arbítrio da humanidade, escolher a direção que desejam tomar na vida, ou na morte, seja ela boa ou má. Embora Deus nem sempre revele respostas claras para reconciliar o livre-arbítrio com o conhecimento prévio, ele, que está fora do tempo, permite que a escolha exista dentro de indivíduos que conhecem o tempo como uma linha reta com começo e fim. Somente Deus pode realmente reconciliar o livre-arbítrio e o conhecimento prévio, porque ele vive em cada momento presente, e sua maior preocupação com a humanidade é naquele momento preciso, não ontem ou amanhã. Para finalizar, eu responderei uma pergunta que é até um pouco óbvia para quem prestou atenção na obra. Mas quem é o motorista do ônibus que conduz a viagem? É narrado que o próprio ônibus está brilhando com luz dourada e é colorido radicalmente. O motorista também parecia cheio de luz e sua aparência despertava inveja e hostilidade entre os passageiros. Quando veem, comentam: quem ele pensa que é? Todo esse dourado e roxo eu chamo de um desperdício maléfico. Sentado entre os passageiros, o personagem principal não consegue entender porque há tanto ressentimento contra o motorista, a menos que fosse porque ele tinha um ar de autoridade e parecia determinado a cumprir seu trabalho. A segunda e última descrição do motorista vem através de MacDonald. MacDonald responde à preocupação de Lewis de que as almas encolhidas dos condenados se tornam inatingíveis com as palavras. Apenas o maior de todos pode se tornar pequeno o suficiente para entrar no inferno. Ele explica ainda que, quanto mais elevado um ser é, mais baixo ele pode descer. E como, figurativamente falando, os perdidos são os mais baixos que um humano pode ser, segue-se que apenas o mais elevado de todos os seres pode alcançá-los. Portanto, MacDonald conclui:
Apenas um desceu ao inferno. Enquanto Lewis e MacDonald discutem a atemporalidade do submundo, MacDonald afirma: não há espírito na prisão para quem ele não pregou. Agora, o motivo pelo qual este comentário é tão útil é que espírito na prisão é uma referência direta a 1 Pedro, onde Pedro escreve explicitamente que Cristo pregou aos espíritos na prisão. Lewis nos diz diretamente que a atividade do motorista do ônibus é descrita por um trecho das Escrituras, e esse texto bíblico se refere a Cristo. Paulo também se refere à descida de Cristo em Efésios, capítulo 4.